Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu não tinha nem muita certeza se o que era essa profissão, se existia, como que era, né? Eu sempre gostei assim de carro, era uma coisa, e gostava de desenhar, que era outra coisa. Aí na faculdade comecei a fazer, fui descobrindo, fui entendendo cada vez mais a área, fiz estágio com design de produto, com outras áreas de design, né? E fui cada vez pegando mais gosto. Aí quando eu descobri esse concurso da Volks. Eu entrei na Volks fazendo estágio, né, na Volks do Brasil. Aí fiz um ano de estágio e o bacana foi que no finalzinho do estágio deu a coincidência de vir o chefe da Alemanha. Aí ele olhou nossos trabalhos e chamou a gente para ir trabalhar com ele lá no estúdio principal. E de lá eu fui pro estúdio de design avançado da Volks. A característica do estúdio é diferente, né? A gente lá, por exemplo, a gente trabalhava para Audi, para Bugatti, para Seat. Depois que eu passei esses 3 anos na Volks, aí eu vi que não era muito bem o que eu queria. E assim, como eu era novo, eu sempre fui meio ousado, assim, meio maluco, querendo fazer o que eu acreditava, né? Aí quando eu tava lá em Potsdam, aí eu pensei, putz, mas e se eu abrir minha empresa, for fazer carro igual faz aqui em montadora, mas fazer por conta própria, como seria? Eu fui pensando nisso e foi nascendo a Moritz. A Moritz surgiu, o nome, né, surgiu desde a época da faculdade. É que na verdade foram várias evoluçõezinhas, né? Na faculdade a gente já brincava com o Moritz, nós éramos 3 amigos. A gente chamava um de Hentz, o outro de Ventz, que era de Renato, Ventura e Morita, e tudo terminando com Z. E por coincidência, na época da Volkswagen, eles usavam também aquele slogan Aus Liebe zum Automobil. E a tradução em português eu colocava automóveis feitos com a Moritz, que era a tradução do alemão para o português, né? Aí ficava minha assinatura no final da frase da Volkswagen. Lá no computador, hoje praticamente eu estou construindo lá no 3D, no Blender, o que eu gostaria da Moritz, sabe? Eu fiz um tamanho que seria o mínimo de espaço que eu precisaria. Eu construí meio que como se fosse uma casa, uma oficina, tudo junto, os carros. Foi bem diferente o processo dos 2 carros, porque o primeiro ele foi totalmente na raça, né? Não tinha nada. Comecei na garagem, né? Que nem eu falei, e depois foi indo realmente para Moritz, pro espaço, fui comprando ferramentas, mas foi tudo muito, muito caseiro, sabe? Esse carro é o LSPS. O nome, na verdade, não é um nome que a gente criou, assim, foram algumas siglas que tinha a ver com o significado que eu queria para o carro e no fim eu fui juntando em algumas letras que apareceram lá e eu coloquei como código do projeto e ficou até hoje, né? Esse carro é 100% feito, chassis, foi feito, carroceria, design, né? E usa um motor V8 de Dodge. Na verdade, tudo conjunto, né? Motor, câmbio e diferencial. Não é o que eu pretendo para o carro final, mas é o que deu naquele momento por hora, assim, em relação de barulho gostoso e potência. Foi um primeiro, vamos dizer, um embrião, a ideia que eu tive para criar a Moritz. Já tinha a ideia do carro antes, então eu já tinha desenhado ele. Isso lá para 2005, assim, mais ou menos, foi quando eu estava na Volkswagen, aí eu saí, eu fiz tudo esse processo bem rústico. Aí depois que eu fiz esse modelinho em escala na garagem da minha casa, aí deu certo. Eu falei, putz, agora preciso fazer o tamanho real. Aí eu fui
Minha mãe tem uma loja de tinta, que é aqui perto também, aí eu fiz no depósito, embaixo no porão. Todo cara que, pelo menos da minha idade, da minha época, é apaixonado pelo carro clássico, né? Motorzão na frente meio central, tração traseira e cilindrada alta, né? Eu cheguei a pensar em 4 cilindros, 6 cilindros e tal, então assim, eu fui pesquisando e vendo o que era viável também para o projeto, né? E a base que eu usei foi do Cobra, que tinha muito, assim, achava por aí, então você achava as dimensões até para desenhar o carro. Aí automaticamente eu já fui por esse caminho, né? V8, tração traseira, o chassi que já usava para esse tipo de carro, né? É feito para andar, para correr mesmo. Minha escola de design é Volkswagen, né? Então sempre a Volks prima muito por aquilo assim de fazer um carro atemporal. Então quando eu desenhei esse carro eu pensei muito nisso, assim, se você reparar ele tem muitas poucas linhas e é o básico, o que manda nele é a proporção, né? A silhueta do carro, o capô grande, a cabine bem para trás e poucas linhas. Então se reparar sai a entrada suficiente de ar para o motor e depois vem essa linha que atravessa o carro inteiro e dá a volta nele. E tem essa aqui que valoriza a parte da potência e a caixa de roda bem pronunciada. Ele não estava pronto, ainda não estava no momento de andar, mas a gente não aguentava mais de mexer no carro e a gente foi se não me engano, acho que assim, era finalzinho de ano, a gente queria algum estímulo, alguma coisa para sentir a emoção do que é um carro, porque no fim o carro tá vivo só andando, né? Eu comecei a desenhar ele em 2006, assim mais ou menos, né? E fiz o carro em 2007, apresentei ele a primeira vez em 2008, aí eu fui andar com ele em 2012, mais ou menos. O Gol nasceu no momento que na Moritz a gente já tinha tentado fazer carro, construir carro do zero e tudo, e a gente resolveu ir pro lado mais de customização, que também sempre foi um braço, assim, uma coisa que a gente sempre curtiu muito. E foi também quando no Brasil a gente começou a ouvir muito falar também do Akira Nakai, que faz os Porsches, RWB e tal. E esse carro era carro do uso dia a dia, que estava sempre por aqui, né? E em um momento o carro foi encostado, e eu comecei a pensar assim, putz, qual que seria o carro ideal no Brasil para fazer uma customização, para deixar ele alargado, tração traseira, e fiquei pensando em vários carros, né? E no fim sempre olhando esse carro no cantinho lá, eu falei, putz, primeiro Gol é um carro icônico, né? E tem muitos no Brasil, então eu falei, putz, é o carro ideal pra gente fazer isso aí. Fez ele todo, na verdade com todas as peças, coisas que a gente já tinha na oficina, na Moritz antes, e foi juntando e fez o carro. A gente fez esse carro com o foco principal de levar no BGT e chegar lá para mostrar o que realmente a gente acreditava, né? E foi legal que, putz, tipo, a gente mal tinha escrito direito, a gente fez uma inscrição meio mais ou menos, quando a gente chegou com o carro lá no evento, a gente chegou andando, nossa, já parou o evento, foi legal pra caramba, putz, foi animal e deu certo, a gente ganhou o prêmio de primeiro lugar de hatch. Quando você começa um projeto, não sei, eu nunca penso muito bem no nome, né? Mas aí a gente começou a chamar ele de Badass, a ideia era ser muito agressivo, muito um monstro mesmo, né? E a gente achou que representava bem, no fim todo mundo começou a chamar com esse nome e virou. Todo mundo acha assim que customizar carro é só pegar e sair cortando e fazer o carro, mas não é, né? Esse carro mesmo a gente usou roda aro 18, bem grande e largo pro tamanho do carro. E uma coisa que a gente usa muito quando está desenhando o carro assim, é tamanho de entre-eixos. Então, o tamanho da roda tem que ser proporcional ao entre-eixos e a relação da proporção do carro, né? Educação na Moritz foi uma coisa meio que natural. Eu comecei a dar aula muito por causa
das palestras, né? Aí eles ficavam chamando a gente para ir contar a história. E cada vez mais a gente foi ficando próximo das faculdades. E dá uma grande satisfação, né? Você ajudar o pessoal, conseguir realizar um sonho, entrar na montadora, virar um designer. Durante esses, sei lá, quantos 7 anos que eu dei aula, nossa, não sei nem contar quantos alunos entraram, mas sim, acho que mais de 30 alunos entraram em montadora, viraram designers. Muitos trabalhando fora do Brasil também, na China, na Alemanha. Isso, putz, é bem gratificante, bem legal. A Moritz eu já tinha fechado. Então chegou um tempo que eu estava só no IED, dando aula lá, coordenando o curso. Então eu estava muito próximo dos alunos. E no IED a gente tinha uma proximidade muito grande com as montadoras, né? Durante esse tempo a gente fez parceria com a Nissan, Renault, Giugiaro, Jaguar, Mercedes, caminhões. Fazia o concurso da Volkswagen, Citroën. Aí a última foi a Ford. A gente ia fazer uma parceria com eles, que acabou não dando certo. Só que nisso eu fiquei em contato muito próximo com o Fábio Sandrin, que é meu chefe hoje. E ele me convidou para ir trabalhar lá como funcionário mesmo, né? E nisso eu achei interessante, era uma proposta boa para mim, eu topei. Já tô num momento na Ford lá bem gratificante, que a gente tá desenhando carros para os Estados Unidos e para a China. Então isso, putz, tá muito, muito legal assim para mim, sabe? Fazendo o que eu sei fazer. Eu não arrependo de nada que eu fiz assim na vida durante esse tempo de Amoritz, mesmo devendo um monte, ficando endividado. Foi uma experiência muito gratificante e o mais legal, assim, uma experiência diferente do se eu tivesse ficado só em montadora. E no fim, isso hoje, na posição que eu tô na Ford, eu consigo somar todas essas outras experiências além do design automotivo, né? Eu acho que assim, tudo que eu quis fazer, eu já tentei e me arrisquei. E foi trabalhar com customização. Eu sempre gostei de carro rebaixado, colocar roda, todas essas loucuras que a gente faz. Sempre gostei também do lado de educação, de ensinar a passar para os outros, né? E desenhar carro. Então, na Moritz eu fiz isso, no IED. Acho que me sinto bem completo, assim, satisfeito.